Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, que está das Américas. E para desespero da concorrência, a Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vai dando prosseguimento ao nosso processo pedagógico com foco, força e fé para você ficar muito bem competitivo e arrasar no dia da prova. Pessoal, vamos continuar analisando o edital. Vamos analisar agora a escravidão negra em Mato Grosso, um tema muito importante, hein? Um tema que é bastante recorrente nas provas e, portanto, você precisa ficar muito atento e estudar com muito afinco, com muita dedicação para esse tema que pode aparecer um tema potencial, pode realmente aparecer na sua prova. Pessoal, começando nossa aula com aquela motivação toda esperta para você ter uma grande preparação, para você se empenhar com muita dedicação nessa nossa aula. Sonhe, lute, conquiste, tudo é possível. Você nasceu para vencer. Cumpra essa sua missão. Mas para isso você precisa se dedicar, você precisa se empenhar bastante para conseguir atingir as metas, ter toda essa planificação, para buscar o sucesso que você tanto deseja. Esse seu esforço será recompensado lá no final. Muito bem, isto posto, podemos começar a nossa aula. Vamos falar sobre a escravidão negra em Mato Grosso. Como eu havia dito no início dessa aula, é um tema muito recorrente, um tema que tem muita relevância dentro da história de Mato Grosso. Afinal de contas, a escravidão negra, a utilização da mão de obra de origem africana no Brasil como um todo, ao longo dos períodos colonial e imperial, foi a mão de obra por excelência, ou seja, a principal forma de mão de obra utilizada no Brasil ao longo dos períodos colonial e imperial foi, evidentemente, a mão de obra escrava. Nós tivemos a utilização de mão de obra de origem africana, mas não se esqueça que também em vários períodos de nossa história e em determinadas regiões do território brasileiro, também tivemos a utilização de mão de obra de origem indígena, mão de obra escrava de origem indígena. Mas predominou a mão de obra escrava negra, sobretudo depois que começou o processo mais efetivo de colonização das terras brasileiras. Portanto, o primeiro ponto importante é que a mão de obra predominante no Brasil ao longo dos períodos colonial e imperial foi a mão de obra de origem escrava, principalmente, evidentemente, aquela que nós estamos tratando na aula de hoje, a mão de obra escrava de origem africana. Em relação ao Mato Grosso, que é o que nos interessa, que é o objetivo principal da aula de hoje, os escravos de origem africana vieram para essas terras trazidos pelas monções e também pela Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Vamos lá? Vamos entender essa questão muito importante para a nossa aprendizagem. Logo do início do processo de colonização das terras que deram origem a Mato Grosso, com a descoberta de ouro em Cuiabá, primeiro foram as lavras do Cochipó-Mirim, 1719, pelos elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Você se lembra da nossa primeira aula sobre os bandeirantes, escravidão indígena e exploração de ouro. Tudo bem? Depois tivemos a descoberta de ouro junto ao córrego da Prainha, com os elementos que compunham a bandeira de Miguel Sutil. Isso provocou um fluxo populacional para essa região, surgindo o Arraial do Bom Jesus, que deu origem à Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Com a descoberta de ouro, surgiu a necessidade de garantir a mão de obra para essa atividade econômica. Essa mão de obra inicialmente foi feita pelos índios capturados. Posteriormente, utilizou-se também a mão de obra de origem africana.
Como é que esses africanos chegaram até Cuiabá? Chegaram através das monções. As monções que eram expedições fluviais de comércio, que faziam intercâmbio entre São Paulo e Cuiabá, trazendo uma série de mercadorias. Entre tais mercadorias, destacavam-se, evidentemente, a mão de obra escrava. O poder e a opulência dos ricos mineradores se media também pela quantidade de escravos que os mesmos possuíam. Posteriormente, nós tivemos a criação da Capitania de Mato Grosso, assunto ao qual você também tem uma aula muito bem organizada aqui no LAC Concursos. Uma aula sobre a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade e a criação da Capitania de Mato Grosso. A criação da capitania foi em 1748, desmembrada a partir da Capitania de São Paulo, ao passo que a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, junto ao Vale do Guaporé, junto ao Rio Guaporé, aconteceu em 1752. E a mão de obra escrava que foi instalada, que foi estabelecida em Vila Bela da Santíssima Trindade, chegava através das chamadas monções do norte. Monções do norte que chegavam através dos rios da bacia amazônica. Rio Amazonas, Madeira, Mamoré e Guaporé, pessoal. Não se esqueça. Portanto, senhoras e senhores, era a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão a empresa responsável por estabelecer os escravos de origem africana em Vila Bela da Santíssima Trindade. Vale destacar ainda que essa companhia, que foi criada pelo Estado Metropolitano Português lá em meados do século XVIII, lá sob os auspícios do Marquês de Pombal, teve uma curta duração, galera. A Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão acabou encerrando suas atividades poucos anos após a sua criação. Está aqui na sua lousa, olha aqui, acompanha comigo, 1755, o ano que começa as atividades dessa companhia. 1778, ela encerra suas atividades, ela é extinta por uma série de fatores importantes. Dentre eles, mencionam-se as dívidas. Essa companhia foi à falência, foi à bancarrota por conta das dívidas. Porque olha só, a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão abastecia Vila Bela com uma série de mercadorias, dentre as quais os escravos. E na volta, na viagem de volta a Belém do Pará, porque você sabe que a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão fazia ligação comercial entre duas vilas. A vila capital da Capitania do Grão-Pará, que era Santa Maria do Belém do Pará, e Vila Bela da Santíssima Trindade, evidentemente a capital da Capitania de Mato Grosso. Quando voltava para a vila de Santa Maria do Belém do Pará, a Companhia de Comércio levava algum ouro que era extraído de Vila Bela. Porém, esse ouro escasseou rapidamente. Você se lembra também que era ouro de aluvião lá em Vila Bela. E com isso, gradativamente, as dívidas foram se avolumando. As dívidas dos moradores de Vila Bela para com a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Resultado, a companhia fechou suas portas, acabou falindo, tudo bem? Gerando uma séria dificuldade no abastecimento de escravos africanos na Vila Capital, em Vila Bela da Santíssima Trindade. Fica ligado. Outro aspecto ainda muito importante, não podemos esquecer, temos que falar que a mão de obra escrava negra foi importante na consolidação do processo de colonização das terras mato-grossenses. Afinal, foram eles os responsáveis pela edificação de vilas, de arraiais, pela construção de fortificações militares, fortalezas, prisões, estradas, ou seja, a mão de obra
africana foi fundamental no processo de colonização das terras mato-grossenses ao longo do século XVIII. E eles foram basicamente utilizados nas mais variadas atividades econômicas. Os escravos africanos, os negros escravizados, foram utilizados nos mais variados ofícios. Estavam na mineração, estavam também em atividades domésticas, em atividades nas vilas e arraiais mato-grossenses. Eles construíram arraiais, fortes, estradas e tudo mais. Portanto, percebe-se que sem a utilização da mão de obra escrava, seria impossível consolidar o processo de posse, de domínio das terras mato-grossenses por parte da coroa portuguesa. Lembrando também que os negros escravizados estavam sujeitos a péssimas condições de trabalho. Afinal de contas, sua jornada era muito longa, começava ainda de madrugada, as suas condições de alimentação eram ruins, as condições de moradia também não eram das mais satisfatórias. O próprio período de atividade de um escravo, o período de vida útil de um escravo era bastante reduzido por conta da exploração, por conta das péssimas condições de vida e de trabalho. E um aspecto muito importante também, e que inclusive já foi abordado em questões de concurso aqui em Mato Grosso, é a questão do estabelecimento de laços de solidariedade envolvendo o grupo social dos negros escravizados com o grupo social dos livres pobres. Veja só que detalhe importantíssimo a concepção, o estabelecimento, a consolidação desses laços que entremeavam esses setores sociais. Laços de solidariedade, de complementaridade envolvendo os negros escravizados e os livres pobres. Afinal de contas, o que diferenciava entre os dois é só o aspecto da liberdade que os livres pobres possuíam e os negros escravizados não, mas ambos eram explorados, ambos eram marginalizados nessa sociedade. Vamos lembrar que era uma sociedade marcada pela exclusão. Os grupos dominantes, que eram os burocratas de Estado, os chefes militares, os grandes comerciantes, evidentemente que estes detinham o poder político e econômico na capitania de Mato Grosso. E os grupos subalternos eram completamente marginalizados, não tinham direitos algum e eram explorados também. Por essa razão, o estabelecimento desses laços solidários envolvendo negros escravizados e a população livre e pobre nas terras mato-grossenses. Isso foi muito visível na Vila Real do Senhor Bom Jesus, Cuiabá, e também na Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi a capital, a primeira capital de Mato Grosso. E ainda a resistência negra, hein? Não podemos esquecer desse aspecto. A utilização do trabalho escravo, essas péssimas condições de vida, essa exploração aviltante, acabou contribuindo para a ocorrência de variadas formas de resistência da população africana, da população negra escravizada, em relação aos seus algozes, aos seus dominadores. Essa é a resistência negra que a gente ainda nessa aula vai apresentar as principais formas utilizadas pelos negros africanos escravizados em terras mato-grossenses. Vamos começar falando sobre as modalidades de trabalho. Como eu disse para vocês agora há pouco, vocês se recordam muito bem, eu falei que houve a utilização da mão de obra negra em variados ofícios. Tá ligado nisso aí? Lembra? Lembra que nós falamos agora há pouco que a mão de obra escrava foi utilizada em várias atividades econômicas. Eles estavam, por exemplo,
nos árduos trabalhos da mineração, no início do processo de colonização de Mato Grosso, com a descoberta das jazidas de ouro em Cuiabá e depois descoberta de jazidas de ouro na região guaporeana, dando origem à Vila Bela da Santíssima Trindade, mão de obra principal, mão de obra escrava dos duros trabalhos mineradores em Mato Grosso. Os negros escravizados também estavam nos trabalhos agrícolas, na agricultura, que foi uma atividade paralela, uma atividade complementar, subsidiária à mineração. A agricultura de subsistência também teve o braço escravo na utilização de seus trabalhos. Na condução de tropas, não podemos esquecer, na questão do abastecimento das minas mato-grossenses, que era feito pelas monções, expedições fluviais que vinham de São Paulo para Cuiabá, mas temos também a ação empreendida pelos tropeiros, que percorriam os caminhos terrestres para chegar até as terras mato-grossenses, para abastecer as minas mato-grossenses. Os negros também foram usados na condução dessas tropas. Existiam tipos básicos de mão de obra escrava. Haviam, por exemplo, os escravos de eito. Vamos lá, escravos de eito eram aqueles ligados mais diretamente ao circuito produtivo. Ou seja, eram os escravos que estavam na mineração, eram os escravos que estavam nas atividades agrícolas, eram aqueles que estavam desempenhando os trabalhos mais pesados, os trabalhos mais árduos. Chamam-se escravos de eito. Haviam também os escravos de ganho. Olha outra modalidade importante da utilização de mão de obra escrava. Os escravos de ganho, senhoras e senhores, eram aqueles que desempenhavam algumas funções específicas nos arraiais, vilas e cidades no Brasil. Aqui em Mato Grosso não foi diferente. Os escravos de ganho poderiam vender, por exemplo, pequenos animais, vender frango, vender porcos, podiam também vender doces, salgados, quitutes, poderiam carregar água, desempenhar alguma função. Então o escravo de ganho, geralmente, ele era alugado por seu proprietário para outrem e em troca de alguma remuneração, evidentemente, não é? Havia esse aluguel, essa espécie de aluguel desse escravo para desempenhar uma função específica, por exemplo, carregar água, porque evidentemente não eram todas as famílias que possuíam cisternas, poços artesianos no quintal de casa. Então quem não tinha que providenciar água. Então os escravos que iam buscar água nas famosas bicas. Então você tem a atividade desempenhada pelo escravo de ganho, que poderia ser alugado por seu proprietário para outra pessoa. E esse escravo de ganho tinha uma certa liberdade, entre aspas, porque esse escravo de ganho ele perambulava pelas ruas, pelos arraiais, aí, pelas vilas mato-grossenses. E ele interagia com outras pessoas, interagia com livres pobres, interagia com outros escravos, com outros negros escravizados. Havia inclusive locais onde esses escravos de ganho costumavam se reunir junto ali ao pátio da Igreja do Rosário, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Capela de São Benedito, do centro da cidade de Cuiabá. Era um local onde os escravos se reuniam para dançar, se reuniam para fazer o batuque, para jogar capoeira, para interagir, para namorar e por vezes até mesmo para brigar, né? Para tomar cachaça também. Então os escravos de ganho desempenhavam essas atividades nas vilas e cidades mato-grossenses. E tínhamos ainda os escravos domésticos, que desempenhavam uma série de atividades na casa de seus senhores. Eram as cozinheiras, as lavadeiras, as amas de leite, aquelas negras escravizadas que amamentavam, aquelas negras lactantes que amamentavam os filhos de seus senhores.
Havia também as amas secas, que eram as espécies de babás, haviam as mucamas, os moleques de recado, as jardineiras, as copeiras. Portanto, eram escravos que estavam desempenhando atividades na casa grande, desempenhando atividades na casa de seus senhores. Geralmente, esses escravos domésticos eram retirados do eito por serem mais dóceis, vamos dizer assim, por terem uma menor resistência, por serem mais disciplinados ou mais obedientes, seria a palavra mais correta para ser utilizada. Serem mais obedientes à questão da escravidão. Então eles recebiam, entre aspas, essa espécie de bonificação, essa espécie de prêmio que era desempenhar atividades nas casas de seus senhores. E havia ainda os escravos da nação. Os escravos da nação eram aqueles pertencentes ao governo. Tais escravos poderiam ser utilizados na manutenção dos arraiais, das vilas e cidades mato-grossenses, como esta imagem de Moacir de Freitas que a gente vê, onde temos a utilização de negros escravizados na construção de estradas, na edificação das vilas mato-grossenses. Esses escravos da nação também poderiam ser alugados. Geralmente, esses escravos pertencentes ao poder metropolitano eram utilizados na construção de estradas, na construção de pontes, de fortes militares, de prisões, eram utilizados, portanto, em atividades que diziam respeito à consolidação do processo de colonização das terras mato-grossenses. Escravos da nação. Agora sim, pessoal, vamos falar sobre a resistência negra. Como dissemos, os escravos, os negros escravizados estavam sujeitos a uma série de vicissitudes, exploração no trabalho, não é? Não tinham liberdade, tinham péssimas condições de alimentação, costumeiramente também eram castigados, não podemos esquecer que existiam pesadíssimos castigos físicos. Por vezes os escravos eram acorrentados, eles eram açoitados junto ao tronco, recebiam péssimas condições, um tratamento muito hostil, um tratamento calcado por muita violência. Portanto, havia formas de resistência contra essa aviltante exploração. Eis aqui algumas das principais estratégias de resistência utilizadas pelos elementos escravizados, pelos negros escravizados, não é? Em terras mato-grossenses, porque devemos conceber que o negro, apesar de estar escravizado, continuava a ser um sujeito social. Perfeito? Claro que ele continuava tendo os seus objetivos, os seus interesses, as suas emoções, e quanto a isso não há dúvida. Mesmo estando preso, mesmo estando sujeito a péssimas condições de trabalho, mesmo não possuindo a liberdade, ele continuava a ser um ser social, um sujeito histórico. Queima de plantações é uma forma de resistência, uma forma de sabotagem do trabalho. Costumeiramente aconteciam essas pequenas revoltas dos escravos, por exemplo, a queima de plantações era com o objetivo de prejudicar os seus senhores. Temos outras formas de resistência. O suicídio, uma forma extremada de resistência. O elemento que não aceitava, o indivíduo que não aceitava aquela condição subalterna, aquela condição de escravizado e preferia tirar a própria vida do que continuar naquela situação extremamente vexatória, que era a condição de ser escravizado. O infanticídio também é outra forma de resistência. O infanticídio é o assassinato das crianças, não é? Dos filhos. O infanticídio, então, era também uma atividade. O aborto voluntário era uma forma também de resistência. Veja que é uma forma extremada de resistência, mas também era utilizado. O banzo, outra importante
forma de resistência, o banzo era uma espécie de profunda depressão que se metia ali o indivíduo escravizado, ele começava a definhar passo a passo, né? De forma gradual, de forma gradativa, ia tendo aquela depressão, aquela tristeza profunda, não se alimentava mais, não estava mais apto para o desenvolvimento do trabalho, apesar da violência com o qual os feitores e senhores tratavam esses indivíduos, ainda assim o banzo era uma forma de resistência, uma profunda depressão que costumeiramente levava o escravizado à morte. Temos também resistências mais violentas ainda, que era, por exemplo, o assassinato de feitores. Muitas vezes, pessoal, vale destacar que muitas vezes os próprios feitores eram ex-escravos. Os senhores ali pegavam aqueles escravos que tinham um comportamento considerado mais obediente e elevavam aquilo à condição de feitor. Ele iria vigiar o trabalho. O feitor era justamente aquela espécie de capataz, o camarada que iria vigiar o trabalho dos escravos e costumeiramente poderia conduzi-los ao tronco, onde eles seriam açoitados. Muitas vezes aconteciam assassinatos de feitores, uma forma de rebelião, uma forma de resistência. Assassinato de feitores, resistência também através das religiões de matriz africana. O escravizado, o negro africano, ao chegar ao Brasil, ele era batizado, era obrigado a se converter à religião católica, mas existiam mecanismos de resistência. O próprio sincretismo religioso, essa mescla de aspectos das religiões de matriz africana com a religião católica, é uma forma de resistência também, uma forma de manter a sua identidade cultural. Portanto, pessoal, anota aí, religiões de matriz africana como Umbanda e Candomblé também são formas importantes de resistência negra. Outra forma ainda, a prática do compadrio, ou seja, o estabelecimento de um certo parentesco espiritual entre os elementos, entre os indivíduos escravizados e seus senhores. Então, várias vezes, os negros escravizados ofereciam seus filhos para serem batizados pelos senhores. Então, essa era uma forma de tentar aplacar a ira de seus senhores, para que eles não fossem tão violentos assim, para que eles não usassem de muitos castigos corporais. Então estabelecia-se essa espécie de parentesco espiritual. Essa é a prática do compadrio. Entretanto, devemos destacar que a principal forma de resistência à escravidão, no Brasil como um todo e aqui em Mato Grosso também, foi a formação de quilombos. Quilombos eram comunidades formadas pelos fugitivos desta ordem escravocrata. Atenção, quilombos, as comunidades quilombolas, eram agrupamentos de todos aqueles que eram marginalizados dentro desta sociedade excludente, essa sociedade escravocrata. Portanto, senhoras e senhores, vale dizer que os quilombos não possuíam uma população homogênea, muito pelo contrário. A população dos quilombos, as comunidades quilombolas, eram heterogêneas. Reuniam muitos escravos fugitivos, tínhamos os mestiços, tínhamos indígenas e tínhamos até brancos pobres. Em determinadas ocasiões, em certas circunstâncias, como por exemplo no contexto histórico da Guerra do Paraguai, até mesmo brancos pobres se refugiavam nos quilombos, nas cercanias das principais vilas mato-grossenses. Então olha só, o quilombo é o principal aspecto da resistência negra contra a escravidão no Brasil
e também em Mato Grosso, evidentemente. Tivemos a formação de importantes quilombos em terras mato-grossenses. Quilombo do Piolho ou Quariterê, Aldeia Carlota, ambos esses quilombos em Vila Bela da Santíssima Trindade. Tivemos também Quilombo do Rio Manso, Cansanção. Tivemos o famoso Quilombo do Pindaituba, Quilombo do Seputuba, ou seja, uma série de quilombos. Os quilombos proliferaram-se pelo Brasil. E aqui em Mato Grosso tivemos a ocorrência de inúmeras comunidades quilombolas. São vários quilombos que nós tivemos aqui em Mato Grosso. E teremos uma aula mais à frente, teremos uma outra aula, onde nós iremos comentar os principais quilombos mato-grossenses e as principais características de tais comunidades. Fica tranquilo que a gente ainda vai falar sobre essa temática. Não tema, com tio Ed não há problema. Vem comigo agora, vamos fazer algumas questões, afinal de contas, a gente tem que colocar em prática tudo aquilo que a gente estudou na aula de hoje, para ficar competitivo, para ter um grande desempenho no dia da sua prova e para conseguir com toda a honra e com toda a glória a sua aprovação. Vamos lá? Primeira questão aqui, pessoal. O uso da mão de obra escrava em Cuiabá apresentou algumas peculiaridades que podem ser atribuídas à capacidade da economia local em absorver essa força de trabalho ou a pequena inserção dessa economia no mercado externo. Então perceba aqui que o enunciado da questão já nos aponta a principal temática que é abordada. O uso da mão de obra escrava em Cuiabá. Então ele fala aqui, ó, a mão de obra escrava em Cuiabá apresentou peculiaridade, aspectos singulares relacionados a Cuiabá, que dizem respeito, olha só, à própria capacidade da economia local em absorver essa força de trabalho e também a pequena inserção dessa economia no mercado externo. Então, com o declínio da mineração, evidentemente que a importância econômica das terras mato-grossenses arrefeceu, diminuiu. Sobre o assunto, assinale a afirmativa correta. Vamos ver então aí, pessoal. Alternativa A. Os escravos viviam em profundo isolamento social, havendo mesmo um arraigado preconceito à sua presença. Pessoal, ao longo de nossa aula nós falamos aqui, pessoal, que mesmo com essa questão do preconceito racial que vem desse contexto histórico do período da escravidão, do período em que vigorou a escravidão no Brasil, não podemos esquecer que foram visíveis os laços de solidariedade estabelecidos entre os escravizados e a população livre e pobre. Lembra que a gente falou que praticamente eles estavam no mesmo barco, eram marginalizados naquela sociedade que era uma sociedade assinalada pela exclusão social. Então haviam laços solidários entre indivíduos escravizados e indivíduos livres pobres. Portanto, quando ele fala aqui profundo isolamento social, dá a entender que não havia nenhum tipo de relação entre escravizados e não escravizados, o que é um grande erro. Portanto, essa afirmação está incorreta. Vamos conferir a próxima? Letra B. Os escravos constituíram um grupo merecedor de tratos privilegiados pela sociedade local, dada a relação pequeno número
e alto custo. Moçada, a gente acabou de falar agora há pouco que o tratamento dispensado para o indivíduo escravizado era caracterizado por violência, os maus tratos. A gente falou, os escravos eram marcados, não é? Quando fugiam, recebiam lá, eram marcados a ferro e fogo, com F de fujão. Eles eram açoitados, eram colocados no tronco, então requintes de crueldade no tratamento para com o escravo. Então, mesmo aqui em Cuiabá, onde o número o contingente de escravos foi menor em comparação, por exemplo, com a Bahia ou com o Rio de Janeiro ou com Minas Gerais, mesmo assim, o tratamento dispensado para esse grupo social foi marcado pela violência, hein? Então, também está incorreto a letra B. Vamos conferir então a alternativa C. A alternativa C diz que as condições de vida dos escravos eram muito melhores que as dos brancos pobres, o que os distinguia socialmente. Não, pessoal, não. As condições de vida dos escravos eram muito ruins. Os livres pobres também tinham péssimas condições de vida, porém possuíam o quê? Qual que era a diferença básica? Exatamente, meu amiguinho, a liberdade. Por isso que havia esses laços solidários entre esses dois segmentos sociais. A alternativa D, as condições de vida de livres pobres e escravos eram muito próximas. Olha só, condições de vida entre livres pobres e escravos eram muito próximas. Então vamos lá. Chegando a constituir laços de solidariedades entre eles. Claro que sim, pessoal, claro que sim. As condições de vida dos livres pobres e dos escravos eram ruins. Por isso que há uma relação de complementaridade, uma relação de solidariedade entre esses dois sujeitos sociais, o livre pobre e o escravizado. A alternativa correta, portanto, letra D. Maravilha, vamos para a próxima questão aqui, moçada. Mato Grosso também conheceu a escravidão africana. Então vamos lá. A questão falando sobre a utilização da mão de obra escrava africana em Mato Grosso. Mato Grosso também conheceu a escravidão africana. O uso dessa mão de obra era símbolo de poder em todo o império. Sobre a presença dos negros escravizados em Mato Grosso, assinale a afirmativa correta. Então, questão que versa sobre a utilização da mão de obra escrava africana em Mato Grosso e busca a afirmativa correta. Vamos conferir? Vamos lá? Primeira alternativa. Em razão do alto custo dos escravos africanos e do baixo poder econômico de Mato Grosso, foram raros os registros de posse dessa mão de obra. Ora, pessoal, a gente falou agora há pouco, não é? Se a gente for comparar em números absolutos, é claro que Mato Grosso recebeu um menor contingente de indivíduos escravizados se formos comparar com a Bahia, com Pernambuco, com o Rio de Janeiro, com Minas Gerais ou São Paulo. Entretanto, guardadas as devidas proporções, a mão de obra escrava negra que foi trazida para Mato Grosso é significativa, pessoal. Tanto é que reflete até nos traços sociais e culturais do nosso estado de Mato Grosso. Aqui diz que foram raros os registros de posse dessa mão de obra. Claro que não. Existiram muitos registros de posse desses negros escravizados em terras mato-grossenses, tanto no período colonial quanto no período imperial, ou seja, ao longo de todo o período de vigência da escravidão no Brasil, que, como você bem sabe,
foi até a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Então, a alternativa A, incorreta. Vamos continuar nossa busca pela afirmativa correta. Chegamos à letra B. Em Mato Grosso, o uso dos negros da terra restringiu o interesse pelo uso da mão de obra africana às atividades de ganho. Vamos lá então. Em Mato Grosso, o uso dos negros da terra. Pessoal, quem eram esses chamados negros da terra? Os negros da terra, vamos até anotar aqui para você ficar esperto e conseguir gabaritar no dia da prova, hein? Olha só, os negros da terra eram os indígenas. Os indígenas que também foram utilizados como mão de obra compulsória. Fica atento que também houve a utilização de mão de obra compulsória indígena, pessoal. Os índios eram chamados de negros da terra. Então aqui nessa questão está dizendo que em Mato Grosso o uso dos índios, que são os negros da terra, restringiu o interesse pela mão de obra africana às atividades de ganho. Quer dizer então que a mão de obra escrava africana foi utilizada só nas atividades de ganho? Só existiram então os escravos de ganho? Não! Você já entendeu que aqui em Mato Grosso tivemos a utilização dos escravos de eito, os escravos de ganho, os escravos domésticos e também os escravos da nação, que eram aqueles de propriedade do governo. Eram, vamos dizer assim, espécies de funcionários públicos, mas sem remuneração, evidentemente, porque eram escravizados. Então, perceba, escravos de eito, escravos de ganho, escravos domésticos, escravos da nação. Então, não ficou restrito só às atividades de ganho. Errada a afirmação também. Vamos para a próxima alternativa. Letra C. A mão de obra africana em Mato Grosso, dado seu alto custo, foi utilizada exclusivamente nas plantações de cana dos grandes engenhos. Opa! Toda vez que você se deparar com essas expressões, como por exemplo essa aqui, ó, exclusivamente. Então quer dizer que a utilização de mão de obra escrava africana foi só no cultivo de cana-de-açúcar? Foi só nos engenhos mato-grossenses? Não teve na mineração não, professor? Não teve na agricultura de subsistência? Não teve nas atividades domésticas? Não teve na construção de estradas, pontes, fortalezas, prisões, palácios? Claro que teve. Então essa afirmação aqui, ó, incorreta também. Letra D. A sociedade mato-grossense conheceu escravos de eito, de ganho e domésticos, como era comum em todo o Império Brasileiro. Claro, moçada, várias modalidades de utilização de mão de obra escrava no Brasil. Aqui em Mato Grosso não foi diferente. O Mato Grosso, um reflexo do que estava acontecendo no restante do Império. Portanto, alternativa correta, mais uma vez, letra D de Deus. Maravilha! Então fizemos aqui a nossa aula sobre a escravidão negra em Mato Grosso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir a nossa aula. Isso fortalece ainda mais o rolê. Isso ajuda no nosso desenvolvimento para produzirmos cada vez aulas mais problematizadas, contextualizadas, para garantir o seu aprendizado, porque aqui a gente está trabalhando duro para conseguir dar uma super preparação para você, para que você tenha um grande desempenho no dia da prova. A nossa meta aqui é gabarito. E se você está cansado de recomeçar, então pare de desistir. Tenha foco, força e fé para atingir a sua meta, para atingir os seus objetivos e conquistar a sua realização, o seu grande sucesso. Afinal, o seu sucesso é o nosso sucesso também, pessoal.
Um grande abraço a todos, continue estudando com o LAC Concursos, cuide-se bem e até a próxima.